Boa noite, graça para o Senhor Jesus, povo corajoso de Deus, né? Povo que já começou o processo de libertação em casa. Vocês se libertaram do medo do frio, vocês se libertaram do efeito do frio para estar aqui nesta noite, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui em Êxodo capítulo 14, nós temos o diálogo do povo de Deus com Moisés. Aqui no versículo 12 diz assim: não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Amém, queridos? Queridos, o caminho com Deus, o caminho de Deus é o caminho da obediência. Obedecer a Deus é o melhor caminho que tem, o melhor caminho para ser abençoado, o melhor caminho para chegar a um destino estabelecido por Deus como um destino vitorioso, como um destino de bênção. O povo estava caminhando em direção à bênção da terra prometida, mas eles tinham que fazer desse caminho da bênção um caminho de obediência a Deus. E nesse caminho de bênção, nesse caminho de obediência, eles descobriram algumas coisas. Eles descobriram primeiro que no caminho da obediência a Deus, no caminho da bênção que Deus vai nos dar, nós vamos nos deparar com problemas que só Deus vai poder resolver. Vou começar um pouco dizendo isso para você nessa noite. No caminho da obediência, no caminho da bênção de Deus, você e eu, cada um de nós que estamos aqui, o povo que estava aqui com Deus, se deparou com problemas que só Deus podia resolver. E o primeiro deles era o Mar Vermelho. Como é que se resolve um problema do Mar Vermelho que está diante de você? Não tem como, pela força humana, pela capacidade humana, pelo poder humano, não tem como. Era um problema insolucionável, não tinha como resolver. Mas estava diante do povo, e o povo tinha que atravessar aquele mar para poder chegar do outro lado. Quantos aqui já viram em filme ou em novela da Record, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho? Quem já viu aqui? Como é que aquele redemoinho de fogo, né? E aí Deus abrindo aquele mar assim. A gente vê em filme, a gente vê até mesmo na novela da Record, que a gente tem acompanhado ali, a gente acompanhou quando passou a Terra Prometida, né? E os efeitos especiais, né? Eles procuram demonstrar assim com toda a riqueza de detalhes a grandeza do poder de Deus, né? Mas é claro que tudo que eles produzirem ali para tentar exemplificar o que Deus fez, eu imagino que é pouco, que é pequeno diante da grandeza do Senhor naquele dia. Como o Senhor abriu o mar, a gente fica tentando imaginar, mas o fato é que Ele abriu o mar, irmãos. Ele pegou o mar, que é uma multidão de águas, né, que é muito maior do que esse templo em termos de profundidade, e Ele abriu aquilo com maior facilidade. Então era um problema que o povo de Israel não poderia resolver, não conseguiria resolver, por mais que eles se esforçassem, por mais que eles colocassem todo o seu esforço, toda a sua capacidade, eles jamais poderiam abrir o mar. Era um problema que eles não poderiam resolver, porém Deus resolveu para eles. Então eu quero dizer para você nessa noite, vamos começar esse culto aqui pensando que existe um Deus para resolver coisas que nós não podemos. Amém, irmãos?
Você tem que declarar para você mesmo isso. Eu tenho um Deus que resolve coisas na minha vida que eu jamais saberia ou poderia resolver. Você tem um Deus que resolve problemas, Cecília, na sua vida, que você não pode resolver. Eu vou dizer uma coisa para você: você não é obrigada a saber resolver ou ter o poder para resolver todos os seus problemas. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que faz isso. Assim como você, Vitor, Sebastião, Diva, Marlene, eu, Gabriel, todos que estamos aqui nessa noite, nós não precisamos carregar aquela carga nos nossos ombros, dizendo: eu tenho que resolver esse problema. Não, você não tem que resolver. Você não precisa ter a capacidade para resolver. Se o problema apareceu para você e você não sabe como resolver e não tem como resolver, entenda, esse problema é competência de Deus. É Ele que vai agir, é Ele que vai fazer. Talvez você está enfrentando um problema que você não consegue resolver, mas é na sua fé. Os problemas do povo de Deus, que o povo de Deus não consegue resolver, são problemas que são resolvidos pelo caminho da fé, através da sua fé no seu Deus. Então Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para operar, mas eu tenho que crer e caminhar em obediência. O povo estava em obediência, caminhando em obediência, seguindo os direcionamentos de Deus, e se deparou com um grande problema. A gente pensa assim: eu estou obedecendo a Deus, estou fazendo o que Deus manda, não vai aparecer dificuldade na minha vida. Engano seu, irmão. Tem gente que pensa assim: eu vou me converter a Cristo, vou me entregar ao Evangelho, e agora a minha vida vai ser um mar de rosas, não vou ter mais problemas, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, e agora os meus problemas, como diria aquele personagem, daquele programa de humor antigo, seu Creyson, os meus problemas se acabaram-se. E é um engano. Hoje o rapaz que foi colocar vidro lá em casa, eu precisava colocar vidro em algumas coisas lá em casa, e eu não sabia que ele era evangélico. Mas ele sabia que eu sou pastor, porque ele já fez algum serviço para mim no passado. Eu peguei o telefone dele, coloquei na minha agenda, e todo mundo que está na minha agenda recebe aquelas mensagens que eu passo de manhã. Aí ele falou: pastor, aquelas mensagens que o senhor passa de manhã tem me ajudado muito. O senhor não sabe o quanto Deus trabalhou na minha vida através daquelas mensagens, porque eu me converti recentemente. Há pouco tempo eu e minha esposa nos convertemos, e a gente achou que depois a gente entregasse a vida para Jesus, tudo ia ficar fácil, mas não ficou fácil não. Pouco tempo depois que a gente aceitou Jesus, minha sogra morreu. Ela tirou a vida, ela se suicidou, colocou a corda no pescoço e deu cabo da sua própria vida. Nós compramos um carro, depois compramos uma moto. Eu perdi o carro, perdi a moto, tipo assim, ficou a pé. Sabe que a pessoa começar a caminhar no Evangelho, e aí começa a acontecer um monte de coisa ruim. Ele aceitou a Cristo, foi para a igreja, aí morreu a sogra, perdeu o carro, perdeu a moto. Foi uma sequência de situações assim difíceis. Só que ele falou algo muito interessante. Ele falou: pastor, apesar de tudo isso ter acontecido com a gente, nós estamos firmes no Senhor. Nós não nos afastamos de Deus em momento algum, e nós estamos crendo que o Senhor vai reverter tudo isso na nossa vida. Tem uma pessoa que ele tem um testemunho para contar. Ele falou assim: nós estamos passando pelo vale, estamos passando pela prova, estamos passando pelo deserto, mas nós não nos arrependemos da nossa decisão, porque sabemos que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, nós estamos firmados nele. Então, se temos que passar por isso, nós vamos passar. Então, muitas vezes, queridos, são problemas, e ele desabafando ali comigo, falando: olha, é difícil a gente se manter firme na fé, porque são situações que vêm, pegam a gente de surpresa, bate no nosso coração, quer nos desanimar, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, irmãos. Às vezes nós estamos seguindo a Deus e vamos nos deparar com problemas que nós não esperávamos que estariam no nosso caminho. Mas é aquela história: o mesmo Deus que te colocou naquela situação, Ele é poderoso para te tirar de lá. Amém? Deus não vai te colocar, jamais Ele vai te colocar numa situação da qual Ele não consiga te tirar.
É a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos quando ele foi orar e disse: entrai no barco e ide, atravessai para o outro lado. E ele ficou lá fora. E os discípulos estavam lá apavorados no meio do mar. Na quarta vigília da noite, Jesus aparece. O barco açoitado, o vento era contrário, só que Jesus chega, entra naquele barco e tudo se acalma. O mesmo Jesus que colocou os discípulos lá no meio do mar, foi o Jesus que caminhou sobre as águas e chegou até lá para acalmar o coração deles e dizer: eu coloquei vocês aqui, mas eu não deixei vocês sozinhos, eu estou aqui com vocês, e a minha presença nesse barco vai fazer com que as coisas que estão incomodando vocês parem de incomodar. Então naquele momento Jesus ele mostra que ele tem poder para caminhar sobre as situações que estavam trazendo apavoramento ao coração dos discípulos, porque os discípulos estavam ali com aquele barco açoitado pelas ondas, no meio do mar, num momento escuro, só que Jesus estava caminhando sobre aquelas situações todas. Isso mostra que toda situação que nos traz medo, que nos traz pavor, que nos intimida, está debaixo dos pés do Senhor. Ele caminha sobre essas situações. Amém? Todas as situações que muitas vezes se levantam contra a sua vida estão debaixo dos pés de Jesus. Estão debaixo dos pés de Jesus. Seja um problema financeiro, seja enfermidade, seja um problema familiar, seja qual for o problema que está muitas vezes incomodando o seu coração, tudo isso está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem controle sobre a situação. Assim como Deus tinha um controle sobre aquele mar estava colocado ali estrategicamente pelo Senhor, para que Ele pudesse revelar ao seu povo a sua soberania, a soberania do seu poder. Ele precisava impactar o coração do povo. Ele precisava mostrar para o povo que Ele era Deus, para fazer grandes coisas na vida do seu povo. Porque talvez o povo saiu do Egito, viu as 10 pragas, mas ainda não tinha uma noção ainda profunda no seu coração, uma percepção muito clara de quem era o Deus que eles estavam servindo. Deus falou: não, eu vou fazer algo maior ainda, para mostrar para eles que eu sou Deus que faz coisas grandes. Eu quero dizer para você, querido, Deus ele quer impressionar você, muitas vezes colocando você diante de situações que só Ele pode resolver, e Ele vai resolver. Amém? Fala para o seu irmão assim: Ele vai resolver. Está difícil hoje, né? Mas muito distante, né? Mas Ele vai resolver, né? No caminho da obediência, no caminho da bênção, muitas vezes, queridos, o que acontece? Deus usa as dificuldades para mostrar que no nosso coração existe fidelidade ou infidelidade a Ele. Tinha um povo com Moisés ali que não era fiel a Deus. Tinha um povo com Moisés ali caminhando em direção à terra prometida que estava com o coração cheio de infidelidade. E quando veio o Mar Vermelho, quando apareceu a dificuldade, quando apareceu o problema revelou isso. O problema foi usado para revelar aquela infidelidade que estava escondida. Porque quando tudo está bem, todo mundo é fiel a Deus, sim ou não? Quando está tudo tranquilo, tudo é bonança, tudo é bênção, todo mundo é fiel, todo mundo faz o que Deus quer. Mas quando o problema chega para um e para outro do mesmo jeito, aí através do problema Deus mostra quem é fiel e quem não é, porque as atitudes mudam. Aquele que é fiel permanece firme, aquele que é fiel continua acreditando na vitória, aquele que é fiel, ele continua otimista. Não, o problema está aí, mas vai ter solução. Aquele que é fiel, ele não desencoraja os outros, ele encoraja. Olha, gente, não vamos perder o ânimo, não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, vamos caminhar na fé, Deus vai dar a vitória. Foi isso que Moisés fez. Moisés estava firme. Gente, não se atemorize, não temam, aguardai, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Estai quietos, porque a esses egípcios a quem vocês estão vendo, vocês não vão ver mais. Deus vai dar a vitória. Fica firme, não perca o ânimo. Essa é a atitude daqueles
que diante do problema demonstram a sua fidelidade a Deus. Mas também tinha um grupinho ali de infiéis. Quando eles viram o problema, eles queriam retornar. Não, nós não queríamos vir até aqui, nós queríamos estar no Egito. Aí começaram a brigar com Moisés, começaram a colocar em Moisés a culpa de tudo que estava acontecendo, quando na realidade a culpa não era de Moisés, a culpa era da falta de fé e de fidelidade que havia no coração deles, mas eles não conseguiam ver isso, se apavoraram, se desesperaram, porque o problema chegou. Gente, quem é você diante dos seus problemas? É aquele que se desespera? É aquele que murmura? É aquele que reclama? Ou é aquele que permanece firme na fé? Quem é você diante dos seus problemas? A sua postura de fé, diante dos seus problemas, vai ser a porta, a chave para abrir a porta da bênção sobre a tua vida. Moisés, ele permaneceu firme, e o Senhor falou com ele, o Senhor deu a ele a estratégia, o Senhor falou: vai, manda o povo marchar, e eu vou abrir o mar. Moisés falou com Deus, Deus falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É só marchar, é só caminhar, é só avançar, eu vou abrir o mar. Muitas vezes Deus está falando isso para a gente. Não desanime, não pare, continue caminhando, continue dando passos de obediência na minha presença, e quando você der o primeiro passo, eu vou começar a abrir o mar, eu vou começar a fazer a obra. Acredite que à medida que você der passos de fé na presença de Deus, Deus começa a agir na tua vida. Então Deus, Ele usou o problema para mostrar o que estava no coração do povo. Então muitas vezes Deus usa o problema para mostrar o que está no teu coração, se você tem fé de verdade ou se você não tem fé de verdade. É no problema que Deus nos prova, é no problema que Deus testa a nossa vida. Então nessa noite, não tenha medo de ser testado pelo Senhor. Deus te prova para te aprovar. Ele não te prova para te reprovar, Ele te prova para aprovar você. Amém? Quantos querem ser aprovados pelo Senhor? Permaneça fiel no problema, permaneça crendo no problema, permaneça obedecendo a Deus no problema, permaneça avançando na fé no problema, permaneça caminhando na direção que Deus apontou no problema. Enfrente o problema de cabeça erguida, porque quem vai cuidar do problema é o Senhor. Nessa batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e você simplesmente se calará e reconhecerá que o Senhor é Deus na sua vida. Irmãos, no caminho da obediência, no caminho da bênção, Deus vai trazer milagre como resposta à nossa obediência, como resposta à nossa fidelidade, como resposta à nossa fé. Ele vai trazer um milagre na hora certa. Ele vai trazer um milagre. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor, ele ia à frente do povo numa coluna de nuvem ou numa coluna de fogo. Quando ele abre o mar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, sai da frente do povo e se coloca atrás, porque o inimigo estava vindo pela retaguarda. O inimigo ia pegar o povo pelas costas. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que vai adiante de você, abrindo o caminho, tirando os empecilhos da tua frente, tirando os teus inimigos da tua frente, Ele também se coloca na tua retaguarda, para impedir que você seja atingido por ataques traiçoeiros. Tudo que vier contra a sua vida de forma traiçoeira não vai prevalecer, porque o mesmo Deus que guarda a tua frente, Ele guarda a tua retaguarda. Ele está à frente, mas Ele também está atrás. Então, se tem alguém conspirando contra você, se tem alguém maquinando contra a tua vida, Deus está cuidando de te proteger. A proteção de Deus na nossa retaguarda, nas nossas costas, representa o agir de Deus para nos livrar de pessoas que muitas vezes
estão agindo traiçoeiramente contra nós e nós não estamos vendo. Porque é o seguinte, irmãos, quem tem olhos nas costas? O olho fica na frente. Então, a sua parte, a sua retaguarda, você não vê. Você não vê o que está acontecendo atrás de você. Só que Deus, Ele olha à frente, Ele olha atrás, Ele guarda a sua vida de todos os lados. Então Deus está te guardando nessa noite. Então eu quero começar aqui o nosso culto deixando essa palavra no teu coração. Entra no caminho da bênção, que é o caminho da obediência. Caminhe com o Senhor. Ele é poderoso para te levar num lugar de bênção, passando por um caminho de desertos, passando por um caminho de provas, passando por um caminho de situações difíceis. Mas no final, a bênção já está preparada. A terra prometida estava preparada, mas o povo precisava passar pelo caminho de deserto. Nós temos um caminho de deserto para ser atravessado. Imagina, irmãos, esse tempo de pandemia, né? Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento bem diferente do que foi em 2020, do que foi em 2021, aquele apavoramento. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui em pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Mas quanta situação difícil aconteceu por causa dessa pandemia, quanta insegurança, quanta luta, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas, irmãos, ficaram numa situação difícil, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas foram para os hospitais, ficaram com sequelas, passaram pelas situações, mas tudo isso já ficou para trás. O Senhor já nos trouxe um novo momento. Assim é a vida. A vida não se prende a um momento só. Existem momentos que vão acontecer, mas eles vão passar. Eles têm que ter início e eles têm que ter fim. Então você chegou até aqui. Glorifique a Deus, porque você está em pé. Deus te poupou. Deus não quis te levar nesse momento de pandemia. Deus te deixou no mundo. Eu sempre fico pensando nisso, porque muita gente boa Deus levou. Sim ou não, irmãos? A Covid matou só gente ruim? Só veio para pecador? Só veio para gente ruim, irmãos, a Covid? Não, pegou gente boa. Pegou gente que estava servindo a Deus. Pegou gente comprometida com o Senhor. Morreu gente ruim, mas também morreu gente boa. Morreu gente sem Jesus e morreu gente com Jesus. E eu fico pensando assim: nós ficamos. Eu estou aqui, você está aqui. Isso quer dizer que Deus tem propósito na nossa vida. Amém? Vou repetir. Isso quer dizer que Deus tem propósito na tua vida, na minha vida, na vida de você que está assistindo esse vídeo, porque você está vivo também, né? Você ficou, está vivo, está junto com a gente, vivo nesse tempo. Então Deus tem propósito nas nossas vidas. Vamos encontrar esse propósito. Vamos